Fala investidores, mercado de ações agitado nessa sexta-feira, já que saiu o índice de inflação americano e teve o maior salto desde 1981. Claro, nessa seara aí toda, os rendimentos do Tesouro americano saltaram no que se refere ao rendimento dos títulos de 2 anos. E o Dow Jones então caiu 700 pontos, o Nasdaq mais de 3% já. E olha só, muito mais e você vai ver isso comigo agora. E também, claro, teve cortes de emprego, justamente atingindo um setor que a princípio não era para acontecer isso, que é o setor de segurança cibernética. E os Estados Unidos abandonaram nessa sexta-feira a exigência de testes para quem está viajando de avião aqui para entrar em território americano. E a Apple, ela está agora aceitando pagamentos parcelados. E dentro da situação agora voltadas para as ações, o Goldman Sachs rebaixou o preço das ações da Netflix e as ações da DocuSign caíram mais de 20% hoje pela manhã. E daí, investidor, investidora, como que você está? Não sei se você está acompanhando o mercado de ações já cedo, se já acordou, já ligou teu computador, já acessou teu celular e você viu ali tudo vermelho? Pois é isso mesmo, com base nessas ações e muito mais que eu vou falar agora, é que está dessa maneira. Mas enfim, é aquela ideia de um olhar mais clínico, mais técnico para você encontrar então as oportunidades. Esse aqui, como sempre, é o teu Money Talk, que é uma atualização então constante do mercado americano de ações. Se esses temas aqui interessam para você, essa atualização, falar sobre economia, finanças, investimentos, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se não conhece nossas outras mídias sociais, entra aqui na descrição desse vídeo, tem todos os links, inclusive para o meu Patreon, onde lá constantemente eu estou postando matérias interessantíssimas que ajudam os membros ali da comunidade a proteger o dinheiro e, claro, a multiplicar também. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Aproveita agora comigo, faz o seguinte, vem e dá uma olhada o que está acontecendo agora no mercado. SP500 aí caindo 2,54%, Dow Jones 2,24% e Nasdaq 3,45%. Não falei que estava bem mais do que 3%? Pois é. E olha só, as ações, as notícias do momento em qualquer canal de comunicação americano é assim, ó, as ações estão caindo muito por conta do quanto acelerou a questão da taxa de inflação. Comparado a 1981, a gente já consegue chegar nesse nível de comparação porque a taxa de inflação chegou a 8,6% agora em maio. Isso quando a gente compara, claro, com o ano passado, você pode ver que só vem crescendo. É o maior aumento, então, desde dezembro de 1981. E o núcleo da inflação, quando a gente exclui alimentos e energia, chegou a subir 6%. Porque existem duas análises que a gente pode fazer. A primeira delas é considerando alimentação e energia, e a outra é excluindo. Claro que não tem como excluir, mas quando você olha no relatório, você percebe que há uma disparidade. Você pode ver de 6 para 8,6%. Num primeiro momento você vai dizer, mas é só 2,6%. Não, mas isso é muito quando a gente olha numa visão maior, mais macro, né? Então, veja que ambos esses, tanto a parte com ou parte sem energia e alimentação, foram muito acima do esperado. O aumento dos preços de alimentos, de gás, de energia, claro, contribuíram demais. Só para você ter uma ideia, o combustível ele saltou no ano mais de 106%. Então você vê que o crescimento, então a gente está falando que mais do que dobrou, não é? E os custos com moradia também, que representam cerca de um terço do índice dos preços ao consumidor, ele também subiu na velocidade mais rápida nesses últimos 12 meses, quando a gente compara 31 anos. Olhe o tamanho do espectro analisado. O aumento da inflação, claro, ele fez com que os trabalhadores, ainda por cima, perdessem mais terreno no que se refere à questão do poder de compra, necessariamente, já que as bases reais caíram em torno de 0,6% em relação a abril. E 3% quando a gente pensa então em 12 meses. Os números que saíram hoje, então sexta-feira, eles diminuíram, claro, as esperanças de repente de que a inflação possa ter atingido um pico e aumenta, claro, acima de tudo, os temores de que a economia dos Estados Unidos já esteja dentro de uma recessão. O relatório, por exemplo, de inflação, ele vem trazendo uma ideia de que o Federal Reserve vai fazer agora com esses números. Não que ele já não soubesse, obviamente, né? Então, o relatório de maio
provavelmente já demonstra, solidifica, né, as probabilidades de vários aumentos na taxa básica de juros aqui do Banco Central americano. Então, resta saber, claro, quanto, né, o Banco Central vai ainda aumentar das taxas de juros. Pra você ter uma ideia, o ex-secretário do Tesouro, o Larry Summers, ele divulgou recentemente um white paper, onde ele, junto com uma equipe de outros economistas de peso, eles sugerem que o Banco Central ele vai precisar ir muito além do que o mercado financeiro hoje em dia está meio que precificando, em torno de 0,5%. Até o próprio Banco Central já tinha falado isso, né? O Jerome Powell já falou que seria nessas bases. Mas, claro, ninguém ainda sabia que como estava crescendo aceleradamente a questão da inflação. Então, nesse artigo que eu mencionei, ele afirma que a situação atual da inflação ela está muito próxima da situação que foi vista lá na década de 1980. Para você entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer, eu prefiro, claro, mostrar para você olhando o relatório agora de maio. Olha só, Bureau of Labor Statistics, aqui você encontra, obviamente, na internet, lá foi muito fácil você encontrar isso, e aqui ele mostra então o Consumer Price Index, o CPI de maio agora, e ele mostra o crescimento aqui ó, de 8,6%. Mas o mais importante é quando você vem ver a comparativa, então, de 12 meses. Olha só, em relação a maio do ano passado, então saltou de 0,7 para 1%. E daí, o que me preocupa, na verdade, seria assim: pensa, junho, 0,9. Se chegar o próximo junho, que nós estamos correndo agora, e vai chegar em julho os números, você chegar lá com 1%, você vai dizer, ah, então o aumento foi de 0,9 para 1. E isso se chegar em 1, não é? Mas, e quando for julho, que era 0,5 no ano passado e de repente vier 1? Significa que dobrou. E quando for agosto, que daí se for 1, daí triplicou. Entende onde eu quero chegar? E isso tudo impacta diretamente na economia. E que nem eu falei para você, que eles trazem os números ajustados, levando em conta, então, todos os itens, como está aqui, que é a linha azul, e de repente todos os itens menos alimentação e energia. Tá vendo que quando a gente tira o fator alimentação e energia, a taxa de inflação, ao invés de ser 8,6 que era aqui em cima, se torna 6. Mas claro, dá para tirar? É óbvio que não. Aqui embaixo, então, nós temos daí todas as categorias. Você pode ver a parte aqui no canto esquerdo, por exemplo, alimentação. Quando você vem comigo para cá, você vê que no mês de maio aumentou 1,2%. Se a gente for a parte de energia, olha aqui, 3,9%. Só que o importante da energia, veja aqui o combustível, olha só. Se a gente volta 12 meses, deu mais de 106%, deu 106,7%. E claro, aqui tem várias outras informações, a parte de eletricidade, o utilities pipe, que vem através de tubulação, por exemplo, gás, né? Então, quanto ele aumentou aqui? Em torno de 8%. E quando eu vou descendo aqui, eu vejo a parte de shelter, a parte de moradia em torno de 0,6%, e no acumulado dos 12 meses, então ficou em 5,5%. Isso mostra, claro, um crescimento muito forte com relação, claro, à inflação. Ela realmente está acelerada. Já no que se refere aos títulos do Tesouro, que falam muito sobre a questão não necessariamente só inflacionária, mas a parte de recessão, se a gente for olhar aqui, vê comigo aqui, olha só, os títulos de 10 anos estão sendo negociados na base de 3,17, quase 3,18, e de 2 anos também já passou a casa dos 3, está em 3,02. Uma inversão de curva aqui pode ser muito complicada. Então, esses números que nós estamos vendo, tanto de inflação quanto da parte de tesouro, eles simplesmente impactam direto, obviamente, em vários fatores da economia, mas também já levam àquela visão mais tenebrosa que seria do que se refere a uma recessão, no mínimo técnica, mas claro, se ela vai ser mantida e se ela vai ser duradoura, aí é uma questão mais complicada de saber se vai acontecer. Existem, claro, rumores e vários economistas já têm falado sobre uma inflação mais duradoura. Claro que se tem inflação duradoura, também vai ter uma questão de aumento das taxas de juros mais duradouro. Agora, vamos lá. Ontem, por exemplo, então, quinta-feira, né? O SP 500 e o Nasdaq, eles caíram em torno já de 2%, antecipando o que a gente veria no dia de hoje. Wall Street já estava com medo, já estava vendo o que ia acontecer ontem no final do dia. Então, claro, né? Hoje a gente simplesmente confirmou os temores dos investidores e, claro, para essa semana que vinha, teve alguns momentos bons de recuperação, já vem desde as últimas 2 semanas, essa seria a terceira semana,
Porém, o que a gente já sabia é que esses números vinham pesado, afinal de contas, qualquer pessoa que vai no mercado ou vai abastecer seu carro já tinha percebido que os preços não têm caído. Então, se eles não têm caído, não teria como vir um número menor efetivamente. Não precisava ser um economista para perceber isso. Então, por conta dessa situação, o Nasdaq simplesmente a gente já está vendo grandes correções, como eu já mostrei para você ali, e essas correções elas só estão aumentando no dia de hoje, porque o medo ele parece que se instalou efetivamente e principalmente no que se refere às ações de tecnologia, porque elas já estavam sob pressão, claro, porque são as ações mais arriscadas, né? Então os investidores estavam lutando contra essa situação. Será que ia piorar? Será que no mínimo ia se manter? Melhorar não era uma grande opção, mas enfim, para os mais otimistas até poderia ser, mas não foi o que aconteceu. Por exemplo, as ações da Netflix, elas caíram quase 5% depois que o Goldman Sachs fez um rebaixamento do preço delas. E não foi só ela. Por exemplo, a gigante também dos chips, ou microchips, né? Nvidia, ela caiu 4%. E não somente essas tecnológicas, por exemplo, ações de bancos, ações de empresas cíclicas, todas elas caíram. Ações, por exemplo, como o Wells Fargo, caíram 4%, a Boeing mais 3,6%. Isso tudo graças à leitura de inflação, que ela veio muito quente para esse momento da economia do mundo e os fatores que já estão impactando direto as economias ao redor do globo, não é? Então, precificar aumento de taxa de juros agora é o grande ponto alto dentro da economia no que se refere ao Fed, o Federal Reserve, que semana que vem está se reunindo e vai trazer as informações aí. E eu não tenho dúvida que novamente vai ser mais um momento de incerteza, mais um momento óbvio de volatilidade nos mercados. E dentro dessa volatilidade, o que está mostrando é que várias empresas estão tendo que buscar fazer a lição de casa e economizar. E a primeira coisa que as empresas estão fazendo é cortar pessoal. Isso você pode ver nas notícias e em todos os setores está acontecendo isso. Uns mais, claro, outros menos, mas está acontecendo. E, por exemplo, as empresas de um setor que ninguém diria que estaria acontecendo agora, ou pelo menos seria menos impactado, ainda assim também estão fazendo isso, que são as empresas de segurança cibernética. Elas estão vendo simplesmente que estão dentro de um crescimento recorde, né? À medida que a gente viu aí, né, desde que a guerra se instalou, um crescimento muito maior, inclusive, de ataques de hackers vindos aí, e, claro, essas empresas estão sendo muito requisitadas. No entanto, claro, houve uma queda de ações generalizada de empresas de tecnologia e muitas empresas também que queriam lançar os seus IPOs para abrir seu capital em bolsa e captar mais recursos e, infelizmente, no momento, acabaram então simplesmente segurando esses IPOs e, claro, acabaram então fazendo com que, para melhorar ainda mais os seus números, estão mandando, na verdade, muita gente embora, estão cortando a folha. Então, o que nós vemos aí, por exemplo, no final de maio, o fornecedor de software de segurança em nuvem, o chamado Lacework, ele disse que estava cortando pelo menos 20%, ó, 20% de toda a força de trabalho deles. Isso depois que eles já conseguiram levantar em torno de 1,3 bilhões em investimentos. Então você vê, mesmo tendo muito dinheiro fluindo, ainda assim eles estão se segurando. E a empresa ela se justificou dizendo justamente que dentro desse esse momento econômico que ela classificou como uma mudança sísmica, né, da economia e principalmente nos mercados, houve então a forçosa decisão de fazer modificações estruturais. E daí, claro, ela se manifestou dizendo que por não ter controle do ambiente macroeconômico, então ela tem que ter o controle pelo menos do micro, que seria da própria empresa. Então, por conta disso, ela assumiu a responsabilidade de controlar como ela opera os seus negócios e sim, vai fazer então mudanças conforme seja necessário para melhorar e proporcionar à empresa então um melhor panorama, principalmente focando no longo prazo. Assim passaria mais saudável por esses momentos de dificuldade econômica. Agora, imagine que se em setores então de alta demanda estão acontecendo então esses cortes de pessoal, imagine aqueles setores então que as coisas já nem vão tão bem. Então por isso que nesse momento, hashtag minha aqui, fica a dica, não é? É por isso é melhor então você desempenhar as suas funções na empresa onde você trabalha, no trabalho que você está fazendo, com a maior excelência possível. Porque, claro, acompanhando grandes gestores, grandes CEOs de empresas, o que a gente vê é que na hora dos cortes a decisão é muito simples, sempre vai voltar o facão, né, seria para aqueles menos comprometidos, e que daí seriam sim a bola da vez. Então, você já sabe, a ideia de excelência vai fazer você se destacar então na tua posição, e nesse momento não é nem crescer, não é nem talvez ganhar mais, mas é pelo menos manter a posição debaixo dos seus pés. Agora vamos lá.
governo Biden, essa notícia do dia de hoje, ele está retirando os requisitos de teste para os viajantes que vêm por meios aéreos entrar aqui nos Estados Unidos. Então, a Casa Branca informou hoje cedo que as companhias aéreas não precisam mais exigir essa questão da comprovação quando a pessoa embarca para vir aqui para os Estados Unidos. E veja que essa exigência, por exemplo, fazia muito, eu diria até ano, que as companhias aéreas e outros membros também do setor de viagens, eles estavam pressionando o governo para retirar essas exigências, né? Então eles argumentavam, claro, que isso estava prejudicando a demanda por viagens internacionais. E essa regra tinha sido já implantada lá pelo governo Trump no início de 2021 e com o governo Biden não foi diferente. Ninguém quis assumir o risco de aumentar a pandemia aqui na terra do Tio Sam. Então simplesmente eles mantiveram. Isso valia não somente para quem os turistas que estavam querendo entrar aqui ou para visitar, seja lá o que for, mas principalmente também para os cidadãos que estavam, os cidadãos americanos tinham sim que fazer uma prova de teste negativo antes de embarcar, inclusive, em voos com destino aos Estados Unidos. Então, os viajantes que entravam nos Estados Unidos, eles simplesmente, a partir daquele momento, então, antes do embarque, eles tinham que apresentar ali, sei lá, de onde eles estavam vindo, se tinha que pagar, não importava. O importante era que tinham que comprovar que eram testes negativos. E o interessante aqui é o seguinte: isso para viagens, então eu falei de avião, mas quem entra por terra nos Estados Unidos, por exemplo, não precisava fazer esse exame, ou seja, essa prova negativa. Sabia disso? Pois é, por exemplo, os viajantes que passam pela fronteira do México e do Texas não precisavam. Então, isso é interessante, mas sim, estava acontecendo. Mas agora ninguém mais precisa apresentar esse teste. Bom, agora vamos falar da gigante Apple. A grande fabricante do iPhone, ela anunciou os planos de lançar o chamado Apple Pay Later, que permite então os usuários pagar em parcelas mensais e sem juros os seus produtos. Isso coloca ela dentre os grandes players do compre agora, pague depois. Empresas como PayPal, Affirm, Klarna, todas elas já estavam lançando e são precursoras desse mercado. Só tem um detalhe, agora entrando com uma empresa como a Apple, claro que o mercado ficou mais competitivo. E essa mudança da Apple nesse espaço já lotado, então, de compre agora e pague depois, ela aumentou, então, a dificuldade dessas empresas de tecnologia de equalizar os seus números, né? Então, afinal de contas, vão ter que oferecer esse serviço por um custo menor do que, de repente, a Apple vai estar apresentando. Então, a fabricante do iPhone, ela anunciou esses planos de lançar já agora na segunda-feira, veio essas informações, e estão expandindo uma série de produtos ainda, de serviços voltados para o mercado financeiro que a Apple está entrando muito pesado. Então, isso tudo vai incluir então pagamentos móveis, cartões de crédito e tudo isso através então do Apple Pay Later, que então esse serviço vai permitir que os usuários eles paguem em 4 parcelas iguais e elas então serão, acima de tudo, sem juros. Isso dificulta muito a vida dessas outras grandes empresas que eu já mencionei. Só para você ter uma ideia, a empresa Affirm, ela já caiu 17% nessa semana com as notícias. Então, esse mercado de serviços financeiros de pagamentos já vinha com alguns problemas por conta da conjuntura econômica e nessa situação atual, o que nós vimos aí que a empresa, por exemplo, a Klarna, ela demitiu 10% da força de trabalho dela global. E ela tinha botado no primeiro momento a culpa na guerra e na recessão. Agora ainda tem mais esse probleminha aí para ela colocar na conta também, que é uma competidora como a Apple. Não é fácil, né? Mas esse é o mercado. Para quem é consumidor, a gente agradece, afinal de contas, a concorrência melhora a prestação de serviço e barateia o custo. Mas vamos lá. As ações da Netflix, eu já tinha mencionado, o Goldman Sachs, eles rebaixaram o preço das ações de 265 para 186, dizendo então que a lucratividade da empresa baixou muito e o aumento, acima de tudo, claro, por conta dessa questão da recessão que está se mostrando e também da concorrência dos serviços de streaming. Tudo isso tem dificultado a caminhada da Netflix nas suas produções, nos seus custos, equalizar tudo isso não está sendo fácil e por conta disso, claro, acredito então que esse cenário no curto e no médio prazo para a Netflix vai ser então de perda no preço das ações dessa empresa. Mas não é somente ela. Por exemplo, a DocuSign teve uma queda de mais de 20% agora no dia de hoje, com relação aos números que ela trouxe no dia de
ontem ela relatou que ela teve um ganho por ação de 38 centavos, só que o Wall Street estava esperando 46 centavos. E essa perda, então, né, dos ganhos, ela ofuscou a receita da empresa, porque a receita da empresa até tinha sido muito boa, foi de 588,7 milhões, em comparação com as estimativas de Wall Street, que era de 581,8 milhões. Só que o que importa não é o quanto se ganha, mas é o quanto se lucra. Isso vale para qualquer um, seja para a empresa ou para a pessoa física. Então é quanto sobra no teu bolso. Por conta disso, claro, as ações derramaram no dia de hoje. E veja que os negócios da DocuSign, eles tiveram um grande impulso nos primeiros meses de fechamento das fronteiras, porque houve então, claro, um aumento absurdo nas transações online. Só que tem um detalhe, essas transações elas vêm desacelerando de 2020 para cá. E isso, claro, principalmente quando se compara os números de 2020 e 2021 com agora 2022. Isso, na verdade, é até injusto, afinal de contas, o cenário mudou completamente. Mas uma coisa que a DocuSign falou é que ela não está perdendo subscritores ou clientes. O que está acontecendo é que esses clientes estão consumindo menos os seus produtos. Simples assim. O que está acontecendo com muitas empresas. Então, ela, na verdade, até está num panorama positivo, porque ela não está perdendo clientes, mas eles estão consumindo menos. À medida que a economia melhora, tende sim, óbvio, a aumentar então seu faturamento. Agora, vamos dar uma olhada no que está acontecendo como sempre, direto no mundo das ações. Vem comigo aqui, vamos ver. Deixa eu colocar, me posicionar diferente aqui. Olha só. Bom, agora 3,43 é a queda então do Nasdaq, o SP500 2,68 e o Dow Jones 2,37. No mundo das ações, vamos pegar aqui uma seleção que eu faço básica aqui, um mundo geral. Claro, o índice VIX, olha só, está em 28,8, já esteve pior, tá? No dia de hoje, estava em 29,3, se eu não estou enganado. Agora, olha, outras empresas aqui que não estão tão ruins assim, mas só um comentário antes de entrar nas ações. Olha, o índice VIX aqui saltou mais de 10% de ontem para hoje. E no caso das ações, você pode ver aqui uma ação que está em alta, seria a Spirit Airlines, 2%. Agora, nós encontramos outras empresas aqui também, a própria GameStop, mas essa aqui é uma ação classificada como meme, né? Caiu um pouco ontem, hoje está em 1,4. Enfim, não é o momento talvez para ela, não para você pelo menos confiar, é uma ação muito especulativa, não é? Então, olha só, agora o Walmart está em 0,2, a Pepsi também está em 0,12, a Altria também está em 0,08. Ah, mas é pouquinho. Mas no momento em que as ações estão caindo e caindo muito, qualquer 0,08 de ganho acaba sendo um grande lucro. Agora, na outra ponta, então, é na ponta onde a gente pode ganhar dinheiro, afinal de contas, é onde está se perdendo, dependendo da ação que você escolhe aqui, você pode ter uma lucratividade muito boa. Afinal de contas, olha só, DocuSign, então, quase 24%, Unity, 10%, DoorDash, 9,52%, Roku, 9,43%. Todas essas ações, ó, Snowflake, aqui, ó, quase 10% de queda. Então, quando você pensa aqui, ó, Shopify, por exemplo, 8%. São ações de empresas gigantescas e que têm, obviamente, um futuro muito bom pela frente. Só que, claro, tecnologia e risco estão diretamente associados. Se você for pensar no curto e no médio prazo, não é onde você vai ver teus lucros. Tem que sim pensar no, pelo menos aí, longo prazo. E longo prazo que eu estou falando é 3 a 5 anos. Olha só. Agora, vamos lá. Pensando assim, vamos dar uma olhada como é que está então os setores especificamente. Olha, todos os setores estão em vermelho, claro que tem uns piores que outros. O Consumer Staple, que seria a ideia mais de empresas para proteger o seu dinheiro, está perdendo somente 0,37. Já no outro lado, o Consumer Discretionary, que seriam aqueles bens que você até pode dispensar, não de necessidade básica, está perdendo quase 4%. O setor financeiro, 3%, 3,36%. Vamos ver os bancos especificamente, então, falando de setor financeiro. Olha só aqui, ó, quem que está perdendo muito aqui? O Wells Fargo, perdendo quase 6%, é 6,41%. Goldman Sachs mesmo, 5%. Vamos ver aqui o Citigroup também, 4,6%. Enfim, Barclays também aqui, 3,4%. Vamos ver o Bank of America, 3,75%. Morgan Stanley, 4,47%. Você vai pensar assim, peraí, mas setor, olha só, o setor de banco nunca perde, de repente com o aumento da taxa de juros não é um setor mais interessante?
bastante? Sim e não, porque claro, ele tende a ganhar mais, porque claro, as taxas são maiores, mas você concorda que o número de pessoas ou de empresas, vamos pensar assim, que vão pedir empréstimos vai reduzir bastante, porque sim, você não quer pagar juros, não é o momento de você utilizar, só vai fazer isso se precisar muito. Então esse é um ponto que é preciso levar em conta na hora de analisar esse tipo de investimento. São investimentos seguros? Sim. Dificilmente a gente vai ver um desses bancos que eu citei para você ir em quebra, como muitos aconteceram em 2007, 2008, na questão da crise que teve no universo da subprime, que eram aqueles títulos voltado para real estate, o setor imobiliário. Então ali sim teve bancos que quebraram? Teve. Só que, claro, o governo americano também veio com muito dinheiro para poder ajudar e levantar esse setor tão importante que é o setor, então, voltado para a área de financeiro, né? Agora, veja, por isso, então, como diminui o número de pessoas buscando empréstimo, levando em conta o que já o mercado financeiro já está antecipando, é que vai ter um aumento talvez ainda maior na semana que vem pelo Fed, então, das taxas de juros, significa dizer que vai se tornar menos interessante os bancos para fazer empréstimo. Se vai emprestar menos dinheiro, vai entrar menos dinheiro, vai lucrar menos e ninguém que está investindo numa empresa quer investir numa empresa que lucre menos. A gente quer empresas que lucrem mais. Claro que aqui é importante também ponderar o seguinte: a questão de uma inflação alta, nós vemos aqui que a poupança do americano em geral caiu para os níveis que estavam lá em 2008, só para você ter uma ideia. Então, essa queda muito grande na poupança significa dizer que então vai ter que recorrer para quê? Para outros meios, sejam então, de repente, cartões de crédito, pode ser para crédito, de repente, pessoal. Esse tipo de crédito, ele pode ser entregue para qualquer um? Pode. A única coisa são os custos agregados, ou seja, os juros que vão ser pagos por isso. E isso aconteceu lá em 2008 com um problema de grande endividamento das pessoas, das famílias. Para você ter uma ideia, então, o que nós vemos hoje é que a média, por exemplo, de um financiamento imobiliário americano quase que come metade, olha só, metade dos ganhos dos americanos. Então você imagine se de repente tem uma perda de trabalho, como essa questão agora do desemprego batendo na porta, essas situações todas estão acontecendo. Isso tudo somado é que gera então as crises. Por conta disso, então a gente tem que estar de olho, tem que estar fazendo, obviamente, lição de casa, que nem eu bato sempre aqui, que nem um disco arranhado no canal. A ideia é de você se planejar financeiramente, cuidar das suas finanças, se tornar um profissional melhor cada vez mais e simplesmente aproveitar esses momentos de queda nas ações para você fazer bons investimentos. Então, o mercado financeiro está aí para você aproveitar as oportunidades e fazer o teu dinheiro trabalhar para você. Mas para isso acontecer, você tem que ter se preparado antes para entender o que está acontecendo e aproveitar as oportunidades de queda, como essas que eu mostrei para você agora. Bem, esses eram os temas para o dia de hoje, tem muito mais. Se você quer conhecer mais ainda sobre investimentos, mercado acionário, sobre economia, faz o seguinte, visita as nossas outras mídias sociais, que todas estão aqui na descrição desse vídeo, e também vai lá no meu Patreon, onde eu estou postando diariamente ali as informações que ajudam muito toda a comunidade ali a desenvolver sua capacidade investidora. Muito obrigado pelo seu tempo, até o próximo Money Talk e, claro, muito bons investimentos. Tchau!